Você já sentiu que existe alguém morando dentro da sua cabeça que você nunca convidou para entrar? Não estou falando de loucura. Estou falando daquela voz que, enquanto você me ouve agora, está comentando, julgando e possivelmente tentando te convencer de que este vídeo é apenas mais um. Essa é a voz invisível. Ela é o narrador da sua vida, mas aqui está o segredo sombrio que ninguém te contou. Esse narrador não está apenas contando a sua história, ele está escrevendo o seu destino em tempo real, sem o seu consentimento. Enquanto você acredita que toma decisões lógicas, essa voz automatizada está sabotando os seus passos e ditando o tamanho do seu mundo através de um diálogo interno que você aprendeu a ignorar. Antes de revelarmos como desarmar essa armadilha silenciosa, faça um pacto com a sua nova consciência. Inscreva-se no canal e deixe seu like agora. Ao fazer isso, você envia o primeiro sinal de comando para a sua mente de que você não é mais um espectador passivo, mas o autor da sua própria jornada. Clique agora e vamos retomar o controle. O conflito que você sente hoje, aquela sensação de estar travado, de que a vida não anda apesar do seu esforço, não vem de fora. O mundo não está conspirando contra você. O verdadeiro inimigo é o murmúrio constante que diz: isso não é para mim, vai dar errado de novo, ou eu não sou bom o suficiente. Neste exato momento, você está sendo convidado a notar o óbvio que sempre foi invisível. A partir de agora, o que era um ruído de fundo se tornará o centro do palco. Prepare-se, porque o despertar dói, mas ele é o único caminho para deixar de ser a vítima do seu próprio monólogo e se tornar o mestre da sua realidade. Dê uma olhada ao seu redor agora mesmo. Observe sua conta bancária, a qualidade dos seus relacionamentos, o nível de energia com que você acorda todas as manhãs e, principalmente, os projetos que você abandonou pelo caminho. Se você sente que existe uma barreira invisível impedindo o seu progresso, eu preciso te dar um choque de realidade. Nada disso é acidental. O que você chama de destino ou azar é, na verdade, o cenário materializado que você mesmo construiu, tijolo por tijolo, através das suas palavras repetidas. Este é o momento do espelhamento, onde as máscaras caem e você é forçado a encarar a verdade nua e crua. Os resultados travados na sua vida externa são apenas o reflexo fiel da guerra que você está perdendo na sua vida interna. Se a sua realidade atual é de escassez, de cansaço ou de estagnação, é porque o roteiro que você recita para si mesmo todos os dias não permite nada diferente disso. Você se tornou um mestre em justificar suas limitações, transformando desculpas em verdades absolutas. Cada vez que você afirma que o mercado está difícil, que ninguém te ajuda ou que você nasceu sem sorte, você está selando o seu ambiente. A sua mente não questiona se o que você diz é bom ou ruim, ela apenas aceita o seu decreto como uma planta baixa para a construção do seu futuro. Olhe para as áreas da sua vida que hoje estão em ruínas. Reconheça que elas não foram destruídas por forças externas, mas sim moldadas por um diálogo corrosivo que você permitiu que se tornasse a sua identidade. O espelho não mente. Você está vivendo exatamente dentro do limite das palavras que proferiu nos últimos anos. Se você quer mudar o que vê no reflexo, precisa primeiro ter a coragem de admitir que a prisão onde você se encontra foi desenhada pela sua própria voz. O reconhecimento dói, mas é o preço da liberdade. Enquanto você culpar o mundo, você continuará sendo um prisioneiro. No momento em que você aceita que a sua realidade atual é um eco da sua fala, você retoma o poder de mudar a frequência dessa voz. Para entender como sair dessa prisão que você mesmo construiu, é preciso conhecer as regras do jogo, e ninguém as decifrou melhor do que Napoleon Hill. Ele não foi apenas um estudioso do sucesso, mas um cartógrafo da mente humana que revelou a existência de um mecanismo oculto, a lei do subconsciente. Imagine que sua mente é um solo extremamente fértil, o mais rico que existe no universo.
Esse solo não tem julgamento moral. Ele não distingue entre a semente de uma rosa e a semente de uma erva daninha. O subconsciente não filtra o que é bom ou ruim. Ele não ri das suas piadas e não entende o que é sarcasmo. Ele é um servo fiel que apenas executa ordens. E essas ordens são enviadas através de pensamentos e palavras carregados de emoção. Hill nos ensinou que o subconsciente é o elo de ligação entre a mente finita do homem e a inteligência infinita, funcionando como uma estação de rádio que transmite e recebe vibrações. O grande erro da maioria das pessoas é acreditar que o subconsciente só ouve aquilo que queremos que ele ouça. Na verdade, ele está escutando o tempo todo, processando cada reclamação sussurrada e cada medo alimentado. Ele aceita qualquer sugestão que seja misturada com um sentimento forte e a transforma em realidade física através dos meios mais práticos disponíveis. Se você diz, "Eu não consigo pagar minhas contas", com o peso da angústia no peito, o seu subconsciente entende isso como um comando direto para manter você em um estado de falta. Ele mobilizará sua percepção e suas ações para que você continue encontrando escassez, pois ele acredita que essa é a sua vontade soberana. A regra é implacável. O seu subconsciente é o motor, e a sua fala emocional é o combustível e a direção. Se você não assumir o controle do volante agora, ele continuará te levando para o mesmo precipício, seguindo cegamente as instruções de derrota que você tem fornecido sem perceber. Para compreender a magnitude do que está em suas mãos, precisamos elevar o olhar para além do cotidiano e observar a própria arquitetura da existência. Existe um princípio fundamental que rege o cosmos e que foi registrado nas tradições mais antigas da humanidade como o ato máximo de poder. Haja luz. Perceba que a luz não surgiu de um esforço físico, de uma construção manual ou de um movimento mecânico. Ela passou a existir porque houve uma emissão sonora, uma palavra que precedeu a matéria. Este é o princípio da criação, a prova de que o som e a intenção são as ferramentas primordiais que moldam o vácuo. E aqui reside a revelação que pode transformar sua vida. Você não é um acidente biológico perdido em um universo indiferente. Você carrega em si esse mesmo princípio operacional. Quando você fala, você não está apenas descrevendo o mundo ao seu redor, você está exercendo a sua função de criador. A palavra é o molde invisível, onde a realidade se derrama para ganhar forma. Cada frase que sai da sua boca é um decreto vibracional que reorganiza as possibilidades ao seu redor. Ao longo da história, o ser humano foi ensinado a se ver como uma vítima das circunstâncias, um pequeno barco à deriva em um oceano de sorte e azar. Mas a verdade é que você possui uma centelha do mesmo poder que deu origem às estrelas. O arraja-luz não foi um evento isolado no passado remoto. Ele é um processo contínuo que acontece toda vez que você abre a boca para definir quem você é e o que você possui. O universo não responde aos seus desejos tímidos ou às suas preces desesperadas de falta. Ele responde ao comando da criação. Você é o engenheiro da sua própria experiência, dotado de uma ferramenta capaz de projetar reinos ou masmorras. A partir do momento em que você reconhece que a palavra precede a matéria, a sua responsabilidade se torna absoluta. Você deixa de pedir permissão para existir e passa a ocupar o seu lugar de direito como aquele que determina o que deve vir à luz em sua própria realidade. Agora, chegamos ao momento mais crítico da sua jornada, o ponto de ruptura onde a ficha finalmente cai e o erro trágico é revelado. Perceba a ironia cruel. Você passou anos buscando ferramentas externas para mudar sua vida, estudando estratégias e procurando culpados, sem perceber que estava empunhando a ferramenta mais poderosa do universo contra si mesmo. O seu erro não foi a falta de esforço, mas sim o uso inconsciente do seu poder de decreto. Toda vez que você se sentou com um amigo para desabafar sobre como a sua vida está difícil, toda vez que você reclamou do preço das coisas ou da falta de oportunidades, você não estava apenas limpando o peito ou desabafando. Você estava, na verdade, emitindo comandos oficiais ao seu subconsciente. Para a mente profunda, não existe o conceito de reclamação.
existe apenas o conceito de ordem. Quando você diz, eu não aguento mais essa situação, o seu subconsciente, que não possui senso de humor ou capacidade de julgamento, interpreta isso como um pedido de manutenção. Ele entende que você está focado naquela dor e, por ressonância, ele trabalha para te entregar mais daquilo que você está declarando. O clímax dessa conscientização é entender que você usou o seu raja-luz para criar trevas. Você usou a sua capacidade de manifestação para selar a própria derrota através de palavras que você considerava inofensivas. O desabafo é, na verdade, uma oração ao contrário. É a reafirmação da escassez. Você estava usando o seu princípio operacional de criador para decretar falência emocional e financeira sob o pretexto de ser apenas realista. Esse realismo é o que te mantém preso. Enquanto você acreditar que descrever o seu problema ajuda a resolvê-lo, você estará apenas cavando um buraco mais fundo. A mente aceita o seu lamento como um projeto arquitetônico e começa a construir exatamente o que você descreveu. O seu erro trágico foi dar poder de realidade ao que você queria destruir, usando a sua voz para dar vida ao que deveria ter sido silenciado. Para quebrar os ciclos de escassez que te prendem, você precisa identificar e desarmar as frases armadilha que funcionam como cercas invisíveis na sua mente. Palavras como não posso, é impossível, não tenho condições, ou o clássico, é muito difícil para mim, não são meras descrições da realidade. Elas são bloqueios neurais químicos. No momento em que você pronuncia essas sentenças, o seu cérebro entende que a busca terminou e interrompe imediatamente a produção de soluções criativas. Se você decreta que algo é difícil, a sua fisiologia se fecha, o seu foco se estreita e você literalmente se torna cego para as oportunidades que estão bem diante dos seus olhos. É como tentar correr uma maratona com os pés acorrentados por palavras de dúvida. Esses ciclos de repetição se alimentam da sua necessidade de ser realista, mas o que você chama de realismo é apenas o labirinto onde você escolheu morar. A história que você conta sobre o porquê de não ter prosperado ainda é o próprio combustível que mantém a falta batendo à sua porta. Observe como essas frases criam um padrão de comportamento. Você fala sobre a escassez, sente o peso da escassez e, consequentemente, age como alguém que não tem recursos, confirmando o ciclo. Para romper essa barreira, é preciso entender que cada reclamação é um voto que você deposita no seu próprio fracasso. A mente subconsciente interpreta o seu "não tenho dinheiro" como uma instrução para bloquear qualquer ideia de ganho. Você está preso em um labirinto de espelhos onde cada muro é uma frase negativa que você proferiu no passado. Quebrar esse ciclo exige o silenciamento imediato das justificativas. Pare de explicar por que as coisas estão ruins. Ao interromper o fluxo de palavras de derrota, você começa a privar o monstro da escassez de oxigênio. Somente quando você para de dar testemunho da sua própria miséria é que os caminhos neurais da abundância podem finalmente começar a se abrir, permitindo que novas soluções emerjam de onde antes só existia o vazio. Chegamos agora ao ponto de virada dramática desta jornada, o momento exato em que você deixa de ser um pedinte para se tornar um governante da sua própria existência. A maioria das pessoas passa a vida inteira em uma postura de súplica, enviando ao universo mensagens de carência disfarçadas de oração. Quando você pede algo com desespero, você está, na verdade, gritando para o seu subconsciente que você não tem aquilo, e a mente profunda, fiel ao princípio da manifestação, responde apenas à sua sensação de falta, perpetuando o vazio. A grande mudança de identidade ocorre quando você transmuta o pedir em decretar. Sair da posição de quem implora para a posição de quem determina é o alinhamento definitivo entre o que se fala e o que se deseja ser. Decretar não é uma tentativa vã de convencer o mundo de algo. É o reconhecimento de uma posse que já existe no campo das possibilidades. É passar a falar a partir da vitória e não em direção a ela.
Essa transição exige que você abandone a pele da vítima que espera por um milagre externo e assuma a autoridade de quem sabe que a palavra é a ordem que a realidade deve obedecer. Ao mudar sua postura, você altera a frequência da sua identidade. Você não está mais buscando o sucesso. Você está declarando que o sucesso é a sua natureza. Você não está tentando ficar rico. Você está decretando que a abundância é o seu estado natural. Essa nova postura exige uma vigilância absoluta sobre o eu sou. Tudo o que você coloca após essas duas palavras torna-se a sua verdade absoluta. Se você mudar o seu discurso de eu quero ser para eu sou, você encerra o ciclo da espera e inicia o ciclo da manifestação. É o fim da dualidade entre o desejo e a realidade. Ao assumir essa nova identidade, o seu subconsciente para de procurar e começa a realizar, pois ele entende que a ordem já foi dada por aquele que tem o poder de mando. O mundo se curva diante de quem não pede licença para ser, mas simplesmente determina quem é. Agora que você assumiu sua nova identidade, a história entra na fase crucial do treinamento, pois o conhecimento sem a prática é apenas um sopro passageiro. A transformação real exige que você entenda que o seu subconsciente é como um músculo que precisa ser reeducado através da autossugestão e, acima de tudo, do combustível emocional. Não basta repetir frases vazias como um robô diante do espelho. As palavras são apenas o veículo, mas a emoção é a eletricidade que as faz chegar ao núcleo da criação. Para que uma nova linguagem saia do campo das ideias e se instale como uma verdade absoluta no seu sistema, você precisa sentir a realidade do que está afirmando antes mesmo que ela se manifeste fisicamente. A repetição é o cinzel que esculpe a nova crença, mas o sentimento de gratidão antecipada é o que fixa essa imagem no solo da mente. Você deve aprender a falar com tamanha convicção que suas células não consigam distinguir entre o que está acontecendo agora e o que você está decretando. É um exercício diário de saturação. Você precisa bombardear o seu subconsciente com a nova narrativa até que a antiga voz da escassez seja sufocada pelo volume da sua nova certeza. Quando você une a palavra técnica à vibração emocional intensa, você cria uma impressão profunda que o subconsciente não pode ignorar. Ele passará a trabalhar 24 horas por dia para materializar essa nova frequência, transformando seus pensamentos em impulsos de ação e atraindo as circunstâncias necessárias para validar a sua nova verdade. Esse treinamento não é sobre tentar acreditar em uma mentira, mas sobre insistir na verdade do seu potencial até que ela se torne a única realidade possível. A nova linguagem deve se tornar o seu oxigênio, algo tão natural quanto respirar. Somente quando a sua fala e o seu sentimento estiverem em perfeito uníssono, sem qualquer rastro de dúvida ou medo, é que a porta da manifestação se abrirá de forma definitiva, revelando que o mundo sempre esteve esperando apenas pelo seu comando correto. Este é o seu marco zero, o instante em que o conhecimento deixa de ser uma teoria e se torna o decreto da sua nova existência. Não estamos apenas encerrando um vídeo, estamos selando um contrato entre quem você era e quem você decidiu se tornar a partir de agora. A conclusão desta jornada não é um ponto final, mas o início de uma era onde você assume a responsabilidade total e absoluta por cada resultado que colher. Neste exato momento, eu convido você a entrar em um estado de presença profunda e gratidão antecipada. Sinta o peso da autoridade voltando para as suas mãos. O labirinto de repetições e escassez ficou para trás no momento em que você compreendeu que a sua voz é a varinha que molda o caos. Para selar essa decisão e ancorar essa nova frequência no seu subconsciente, você não pode sair daqui em silêncio. A palavra precisa ser dita, o comando precisa ser público para que o universo registre a sua mudança de postura. Use o campo dos comentários agora para declarar a sua nova realidade. Não escreva o que você deseja, mas escreva o que você já é. Ao digitar sua afirmação de posse, você materializa o seu primeiro ato de criação nesta nova fase. Este ritual de presença é o que separa os que apenas assistem dos que realmente manifestam.
Você agora é o mestre do diálogo interno, o vigia do seu próprio portal. A jornada do despertar está apenas começando e você não precisa caminhar sozinho. Se este encontro com a verdade ressoou na sua alma e despertou o Criador que estava adormecido aí dentro, mostre ao algoritmo e ao mundo que você escolheu a abundância. Deixe o seu like e inscreva-se agora no canal. Ao se tornar parte desta comunidade, você reforça diariamente o compromisso com a sua expansão e garante que as próximas chaves de sabedoria cheguem até você. Compartilhe este despertar com alguém que ainda vive prisioneiro da própria voz. O poder sempre esteve com você, escondido em cada palavra que você pronunciava. Agora que você sabe disso, não há mais volta. Vá e decrete a vida que você merece viver. A luz que você invocou hoje iluminará todos os seus amanhãs. Até o próximo comando.